Imaginem uma paróquia inteira, uma paróquia ortodoxa inteira, sendo convertida pelo Padre Pio. Não é fantástico isso? Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fidei, Salve Maria. Este é o tema de hoje do nosso programa Padre Pio. Eu tenho aqui um texto que já saiu há algum tempo atrás no site Fratres Uno, mas que conta uma história maravilhosa de um milagre, do incrível milagre do Padre Pio, que levou a uma conversão de uma paróquia ortodoxa inteira. Imagine o que é converter uma paróquia inteira. Aliás, essa é uma das coisas que volta e meia acontece na Igreja Católica. Por exemplo, teve um movimento no tempo de Bento XVI, no sentido de fazer com que os anglicanos que se converteram para a Igreja Católica, volta e meia tem paróquias de ortodoxos ou ortodoxos que querem se converter para a Igreja Católica e tudo mais, etc, etc. Mas aqui é um milagre que levou uma paróquia inteira à conversão. É sobre isso que nós vamos falar. Suposto, vamos partir para aqui para o nosso texto, que é um artigo maravilhoso. Então diz assim: por intercessão do Padre Pio, a mãe de um sacerdote ortodoxo da Romênia ficou curada de um câncer terminal. Então ela não era católica, mas o Padre Pio fez. Depois deste milagre, toda a paróquia se converteu ao catolicismo. A obra do santo de Pietrelcina mudou tanto as suas vidas que, apesar das dificuldades, construíram uma igreja dedicada ao santo e um hospital para os doentes em fase terminal. Olha que coisa fantástica. O Padre Pio continua intercedendo por todo o mundo e lá do céu continua fazendo milagres de todo tipo. Existem inúmeros testemunhos conhecidos sobre o santo de Pietrelcina por todo o mundo, alguns deles recolhidos no livro Padre Pio de José Maria Savala, que nós já demos várias. São livros ótimos que o Savala escreve, e nós já demos vários trechos deles, etc. Né? No entanto, no caso da família Tudor, não proporcionou apenas um milagre físico, mas uma conversão de centenas de pessoas ao catolicismo e ao sonho de fazer uma pequena San Giovanni Rotondo no interior da Romênia, um país com um arraigado passado comunista e de maioria ortodoxa. Olha só que impressionante, né? Uma pequena San Giovanni Rotondo, né? Puxa vida, eu sempre tive esse sonho de ter isso aqui no Brasil, né? Pudera. Seria maravilhoso. Aliás, não basta simplesmente construir uma pequena San Giovanni Rotondo. É preciso que depois o Padre Pio habite essa pequena San Giovanni Rotondo, como ele habita San Giovanni Rotondo, de uma forma impressionante. A gente tem a impressão, quando se está lá, de que em cada esquina a gente vai encontrar com o Padre Pio, que em cada igreja que a gente entra, ou cada local, a capelinha, passa perto do confessionário dele, vai ver o Padre Pio ali confessando. Victor Tudor era um sacerdote ortodoxo romeno que não conhecia o Padre Pio e que depois da cura milagrosa de sua mãe, que tinha uma doença incurável, passou junto com toda a paróquia, olha só o papel do padre, passou junto com toda a paróquia para a Igreja Católica. Então, ele converteu, porque eles são padres, certo? Os ortodoxos são padres, eles têm a continuidade apostólica, então eles são ordenados de verdade, etc. Não nos é lícito frequentar uma igreja ortodoxa só porque lá tem missa, tem a consagração, etc. Não nos é lícito, né? A não ser em artículo mortis. Se a pessoa está tendo um acidente, só tem um padre ortodoxo ali, ela pode pedir, isso para o católico, ele pode pedir um padre ortodoxo que vai poder ouvi-lo em confissão e lhe dar absolvição. Fora isso, não. Né? Agora, aqui é uma paróquia inteira, o padre resolveu se transformar em católico. Olha o bem que ele fez para uma massa gigantesca de gente num país de maioria católica. Mas, além disso, decidiu ir além e conseguiu construir, apesar de mil dificuldades, uma igreja dedicada ao Santo Capuchinho, bem como um hospital para os doentes em fase terminal. Essa história teve início em 2002, portanto, século XXI, minha gente,
quando diagnosticaram em Lucrécia, mãe de Vítor, um câncer no pulmão. Os médicos disseram que não era operável, pois havia metástase, por isso deram a ela apenas alguns meses de vida. Em 2002, os recursos contra o câncer já eram muito desenvolvidos, portanto, quando dão a palavra final de que não tem mais jeito, é porque não tem mais jeito mesmo, né? Se fosse em 1800 e qualquer coisa, bom, é porque os recursos da medicina não existiam, etc, etc. Mas, diante dessa situação, o padre Victor contatou seu irmão Mariano, pintor especializado em iconografia que vivia em Roma. Contatou, eu disse contratou? Não, ele contatou, ligou para o irmão, ou escreveu. Com isso, esperava que pudesse conhecer algum médico que tratasse de sua mãe na Itália. Então ele escreveu para o irmão, certo? Dizendo, olha, a mamãe está mal, está péssima, não tem mais jeito. Será que aí na Itália não tem mais recursos do que aqui na Romênia? Provavelmente sim, né? Então ele escreveu para isso. Com isso esperava que ele conhecesse algum médico que tratasse da sua mãe. Finalmente pôde chegar a contatar-se com um dos melhores médicos do mundo em sua especialidade e esse lhe disse que estudaria o caso de sua mãe, caso a sua mãe fosse a Roma. Dito e feito, Lucrécia chegou doente, muito doente, à Itália. O médico a viu e igualmente lhe falou que a operação era inútil e que só poderia intervir com alguns remédios para aliviar as terríveis dores. Então ela vai, a última esperança dela, visita o melhor especialista na Itália e o homem diz, é inútil, tem que esperar a morte. E ela não era católica, era cismática, da Igreja Ortodoxa. A mãe ficou um tempo com seu filho em Roma, para que assim pudesse fazer mais exames. Enquanto isso, Mariano trabalhava fazendo um mosaico numa igreja e levava a sua mãe consigo, uma igreja católica. Enquanto ele trabalhava, Lucrécia visitava o templo e via as imagens. Olha aqui, o papel da graça já atuando nessa senhora que estava desenganada pelos médicos, né? Ela de repente começa a visitar as igrejas, olhar as imagens, etc. Mal sabia essa mulher que ela estava começando a fazer parte de um processo, seria responsável por um processo que converteria uma paróquia inteira para a Igreja Católica. Vocês já pensaram? A responsabilidade? Vamos ver aqui se ela corresponde à graça, porque ela poderia não corresponder à graça, olhar como se fosse peça de museu, como muita gente faz, inclusive católicos que vão na Europa, visitam a Catedral de Notre-Dame, a Catedral de Chartres, Roma, a Basílica de São Pedro, turistas, alguns vão de short, outros de camiseta, católicos, hein? Vão visitar como turista. Saem de lá sem fazer uma vênia ao Santíssimo, sem fazer uma prece, uma oração, rodaram a catedral, a basílica e vão embora para uma outra, provavelmente para agir da mesma forma. Quantas graças jogadas no lixo. Uma imagem lhe chamou muita atenção, da dona Lucrécia. Estava situada num canto da igreja. Era o Padre Pio, que havia acabado de ser canonizado, né? A mulher ficou impressionada e perguntou ao filho quem era. Esse lhe contou brevemente sua história e durante os dias seguintes, o filho percebeu que sua mãe estava constantemente sentada à frente da imagem do santo de Pietrelcina. Falava com a escultura como se estivesse falando com uma pessoa. E assim passaram-se os dias. 2 semanas depois, Lucrécia e seu filho Mariano correram ao hospital para realizar um exame. Mas, para surpresa e espanto dos médicos e deles mesmos, o câncer terminal que sofria essa mulher romena havia desaparecido completamente. Quer dizer, os maiores especialistas dizendo metástase, não tem mais jeito, é melhor esperar morrer, não dá para operar, etc, etc. Ela foi lá e ficou conversando com o Padre Pio. Nem católica ela era. Ela ficou falando com o Padre Pio. Mas o Padre Pio não queria só curá-la, não. O Padre Pio tinha outras intenções.
como nós vamos ver aqui. Essa mulher ortodoxa havia pedido a intercessão do Padre Pio e este lhe respondeu favoravelmente. Esse feito percorreu toda a família, começando por seu filho Victor, sacerdote ortodoxo. Aspas, a cura milagrosa, diz ele, né? A cura milagrosa de minha mãe realizada pelo Padre Pio em favor de uma mulher ortodoxa me chamou a atenção. Reconheci então esse sacerdote romeno. Este personagem, até então desconhecido para ele, o deixou fascinado. Começou a ler a vida do Padre Pio e algo nele começou a mudar. Com todo mundo é assim, começa a ler a vida do Padre Pio e algo em você vai começar a mudar. Ontem, aliás, eu fui dar uma espiada naquele vídeo da televisão italiana do Padre Pio, que é muito bom. Para quem não conhece nada do Padre Pio, é muito bom. Mas como eu estou conhecendo muito mais coisas agora, eu comecei a assistir o filme e parei, porque eu fiquei um pouco decepcionado, porque ele fica muito aquém do que é o Padre Pio, muito aquém. Então, leiam coisas do Padre Pio, histórias do Padre Pio, biografias do Padre Pio, milagres do Padre Pio, porque, como dizer aqui, começou a ler a vida do Padre Pio e algo nele começou a mudar. Contou sobre o milagre de sua mãe a seus paroquianos e todos ficaram admirados. Olha aqui, o Padre Pio já vai fazer uma pescaria aí de tarrafa, né? Vai pegar muitas almas. Todos ficaram admirados, pois a mãe de Victor era bem conhecida por eles. Todos conheciam minha mãe e sabiam que havia ido à Itália para tentar uma intervenção cirúrgica e que logo voltou para casa curada sem que nenhum médico a tivesse operado. Era fantástico. Este milagre transformou não só a família Tudor, mas toda a comunidade ortodoxa. Conta o Padre Victor que pouco a pouco sua paróquia começou a conhecer e amar o Padre Pio. Líamos tudo aquilo que encontrávamos sobre ele e sua santidade nos conquistava. A coisa ia mais adiante e outros enfermos da paróquia também receberam graças extraordinárias do Padre Pio. Não obstante, começava a surgir um problema nesta comunidade, pois continuavam sendo ortodoxos e eram devotos de um santo católico contemporâneo. Olha, começou a criar um problema. Pô, espera aí, nós somos devotos de um padre, de um santo católico, e nós somos ortodoxos. Né? Onde é que eu parei aqui? Tá aqui. Por causa do Padre Pio, o Padre Victor e sua paróquia, com quase 350 pessoas, decidiram se tornar católicos. Claro, eles estavam vivendo uma contradição. Né? Como é que eles podiam ter devoção ao santo católico se eles não eram católicos? Então resolveram ser católicos. Né? Escolheu o caminho certo. Hoje pertence ao rito greco-católico da Romênia, que deve ser a mesma coisa do rito greco-melquita, que é um rito especial feito para os árabes, os orientais, etc. É um rito lindo, muito bonito. Eu moro em São Paulo, aqui em São Paulo tem a Igreja Nossa Senhora do Paraíso, que é esse rito greco-melquita católico. Né? Muitas vezes, quando a gente fala isso, a pessoa pensa que é para ir na outra igreja que está lá perto, que é ortodoxa. Não, naquela não pode entrar. Mas na Igreja Nossa Senhora do Paraíso, em São Paulo, greco-melquita, católica, pode entrar. Tá claro? E deve, viu? Porque é um lugar muito abençoado. Suas vidas foram transformadas, mas como o Padre Pio viveu numerosas dificuldades, eles também haviam de provar sua nova fé. Não lhes foi dada essa conversão de graça. Deus pede sempre alguma coisa. Em uma recente entrevista na Padre Pio TV, Victor Tudor, o padre, conta que tiveram numerosas dificuldades para serem católicos, pois a conversão nesse país ortodoxo, com o passado comunista, era bastante complexa. Problemas com políticos, polícia, etc. Não desanimaram. Aqui o pessoal desanima sem ter nada disso, né? Sem ter perseguição nenhuma. Não desanimaram e, apesar dos impasses, decidiram ir, inclusive, mais adiante, construindo uma igreja dedicada ao Padre Pio. O templo já estava praticamente construído e esse foi outro milagre do Santo Capuchinho. Os fiéis, em grande gesto de humildade, colaboraram na construção. Enquanto isso, celebravam as missas na rua,
apesar das gélidas temperaturas do inverno. Tudo isso somado aos enormes obstáculos burocráticos. A burocracia comunista ali impedindo ele de fazer qualquer coisa, embora já não estivesse no poder o comunismo nessa data, mas a mentalidade, a burocracia continua. Eu vi isso em outros países assim. O padre Victor, desesperado, acudia ao seu bispo diante de tantos problemas e este sempre lhe respondia: isto é de Deus e todas essas coisas se resolverão. Assim, de repente, um bispo pagou para eles o terreno da igreja. Iam acontecendo feitos extraordinários, que pouco a pouco favoreciam a construção. Apesar disso, o padre Victor recorreu a Roma junto ao seu irmão para pedir também ajuda para essa igreja. Ali se encontrou com outro bispo, ao qual contou seus problemas. Qual será o padroeiro de sua igreja? Lhe perguntou o prelado. Depois de responder que seria o padre Pio, este bispo sorriu e lhe tranquilizou, dizendo: o padre Pio lhe fará a igreja sozinho. Era um bispo que conhecia o padre Pio, né? Agora, o templo já é uma realidade e para o padre Victor é outro milagre. Senti que o padre Pio ajudou a mim, a meus fiéis e em outros países e igrejas. É um sinal de fé, afirma. Ainda assim, esse sacerdote romeno não ficou tranquilo e, seguindo os passos do santo e pedindo sua intercessão, criou uma pequena San Giovanni Rotondo na Romênia, depois de fundar um hospital que atenderá enfermos em fase terminal, gente sem recursos e idosos abandonados. Olha que impressionante, ele criou uma espécie de casa de Soliolo e de La Sofferenza, igual o padre Pio fez em San Giovanni Rotondo, né? Um hospital fora de série. As dificuldades são enormes e falta dinheiro, mas padre Victor, conta com a intercessão do padre Pio, que até agora não lhe faltou. E não falta para ninguém, minha gente, para ninguém, não falta para você a intercessão do padre Pio. Você tem que pedir, né? Está lá a nossa relíquia linda, maravilhosa, que agora voltou o relicário que estava emprestado para um sacerdote que estava fazendo um molde, porque a igreja dele vai receber uma relíquia do padre Pio. E a nossa relíquia sempre ficou lá, mas ela não estava colocada nesse relicário lindo, né, que está aí. É só nós pedirmos ao Padre Pio. Ele nos conseguirá as coisas mais ousadas, desde que elas façam bem para a nossa alma. Bem entendido. Aqui era óbvio que ele ia conseguir? Talvez não. Porque se as pessoas não tivessem fé e não tivessem tido perseverança na oração, de repente não conseguiam obter essa graça. Mas eles pediram e o Padre Pio fez. E fez uma obra gigantesca, pelo visto, que hoje já deve estar enorme, né? Então, vamos pedir nós também a intercessão do Padre Pio nas nossas dificuldades. Vamos também nós fazermos aqueles que eles fizeram, conhecer mais o Padre Pio, espalhar mais o Padre Pio, espalhar. E com isso nós vamos conseguir graças também maravilhosas para nós e para as pessoas com as quais nós fizermos apostolado. Eu me despeço com a nossa Ave Maria de um por todos, todos por um, agradecendo a paciência de vocês, me ouvirem aqui nesse canal e pedindo ao Santo Padre Pio, finalmente, depois da Ave Maria, a bênção dele para todos nós. Até a próxima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja. Saudade de Jesus Maria e boa jornada. Em um mundo onde a fé é testada a cada dia, há aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção. Hoje, você é convidado a se juntar a esta missão sagrada como um dos filhos protegidos do Padre Pio. Imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído à intervenção divina do Padre Pio. Esta é apenas uma amostra do poder que você pode ajudar a espalhar. Com uma doação mensal de apenas R$30, equivalente a R$1 por dia, você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam. Sua contribuição lhe favorece com mais de 130 missas anuais, incluindo o envio de seu nome para o Santuário do Padre Pio, junto ao seu corpo incorrupto, em San Giovanni Rotondo.
Seu nome será levado até lá e será colocado sob o corpo incorrupto do Padre Pio, onde será abençoado pela proximidade do grande santo. Mas há uma urgência em agir agora. Não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos. Faça sua doação agora e abra as portas para um fluxo contínuo de graças e proteção. Cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você, sua vida e seus entes queridos sob sua intercessão. Não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário. Clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo. Juntos, podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual. Junte-se a nós nesta família de fé e transformação. Agradeço desde já por sua generosidade e confiança.